Radicado no Rio de Janeiro, o maranhense Negro Léo já lançou 6 discos desde 2012. Tem tocado em palcos prestigiados no mundo, como Café Otto, Canterflaus Festival, Virada Cultural Paulista, Festival Novas Frequências, entre outros. Em 2015, a sua canção Você Não Vai Passar, interpretada pela cantora Ava Rocha, foi premiada na categoria Novo Hit do Prêmio Multishow de Música Brasileira. Tato Taborda é compositor, intérprete e curador de eventos dedicados à experimentação musical. É professor do curso de artes e da pós-graduação Estudos Contemporâneos das Artes da UF, na cadeira Experimentalismo Sonoro. Doutor em música pela Unirio com a tese Biocontraponto. Como aprendemos contraponto com os sapos. Autor das obras Prostituta Americana, Extratos e da ópera A Queda, estreada em Munique em 2010. Com bolsa da Fundação Viter, criou a Orquestra Eletroacústica Geralda. Compõe para teatro, dança e cinema. Era só o que faltava, era só o que faltava. Era só o que faltava, era só o que faltava. Este anteprograma de TV para atender a John Cage virou um material novo de composição, de música, musical. Agora, tudo aqui é música, é som. É som. É som, tudo é som. E esse som hoje é inspirado na música, no som de Negro Léo. Negro Léo é maranhense. Maranhense de Pindaré Mirim, Zona dos Cocais, Maranhão. Vim de lá muito cedo, né, com 2 anos de idade e para o Rio de Janeiro. E aí depois você fez Ciências Sociais na UFRJ. Sim. E a gente vai falar sobre a sua música. Eu trouxe aqui hoje, esse aqui é o nosso toca-discos patafísico. Eu tenho aqui as capas dos seus discos. Cada capa ele é capaz de reproduzir a música do disco que você quiser, entendeu? Mas antes disso, mas além disso, a gente quer fazer som aqui. E para conversar sobre a música do Negro Léo e sobre música, tem esse outro craque, o mestre Tato Taborda. O Tato é também o autor de uma obra erudita, extraordinária, que é muito conhecida no espaço sideral, porque é a música de abertura desse programa. Que pode ser chamada de arte elástica. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Léo, eu tenho aqui o seu disco Ilhas de Calor. Ilhas de Calor. Qual música? Desencantamento Tóxico. Com ele. Terror adventício em Escorpião. Morte em Marte. Cólera da crença. Vida extrínseca. Baratas na aviação. Porra! Flagelo de padre. Nelson Mandela morreu. Monotonia das celebridades. Pressa da aceleração. Meninos pretos. Protestantes. No contraluz do carro alegórico. Polícia no meio-dia. Tóxico de todo santo dia. Tóxico de todo santo dia. Tóxico de todo santo dia. Tóxico de todo santo dia.
som é esse? Esse é o som que transita pelo terreno entre aquilo que você chama de música e aquilo que você chama de vida, de mundo soando. Terceiro disco. Ele é depois de Tara. Sim. Tara. E depois de Ninhos... E antes de Ninhos Heroes. E antes de Ninhos Heroes. Perfeito. Assim, o Ninhos Heroes e o Ilhas de Calor, de um ponto de vista metodológico, eles são discos irmãos, assim. Então eu costumo enxergar como um díptico. O Ilhas de Calor, quando a gente começou a gravar, me explicar um pouco do processo, né? A gente pensou o seguinte, quer dizer, que tipo de elemento novo que a gente pode aportar para a canção feita no Brasil? Porque é engraçado que nos Estados Unidos, por exemplo, a canção, ela remete a um período muito específico, né? Assim, você não vai ver o pessoal chamando, você não vai ver o Frank Zappa chamando o que ele fazia de canção. E você tem o rock, então o rock é o rock, não é a canção. Aqui no Brasil, a canção tem um estatuto tão forte que ela permanece mesmo durante muitos anos, sabe? Mesmo depois da época de ouro, enquanto canção. Então, a canção é o que se fez. Até o que a Rio Barnabé fazia, por exemplo, era canção. Então, o que eu estou dizendo nesse sentido, a gente, quer dizer, muita gente tem me associado à música experimental, etc. e tal. Não que de fato não seja, mas, quer dizer, os elementos que eu retiro de lá são os elementos que eu acho interessante para aplicar na canção. E aí, sim, eu acho que introduzir elementos novos na canção. Você está entendendo? Introduzir um repertório novo. Entendeu? Coisas que talvez não tivessem sido exploradas dentro da canção. E aí eu acho que o Ilhas de Calor e Ninhos tem a ver com isso, porque a gente improvisou a beça no estúdio. Depois de ter improvisado bastante, a gente selecionou trechos, editou, eu levei para casa e fiz as letras. Coloquei as letras e as melodias por cima. Então, é um processo é um processo muito comum de se ver. Agora, do ponto de vista, assim, da temática, vamos dizer assim, né? São discos agressivos, né? Eu acho que o Ilhas de Calor, o Ninhos Heroes, sobretudo, o Ninhos Heroes é engraçado porque ele antecipou, não que ele tenha antecipado no sentido de que, na verdade, é como se eu tivesse pescado uma força que estava no ar. E antecipou os movimentos de ocupação de segundo grau em São Paulo, de ensino médio, né? No Ninhos Heroes, acho que é um disco mais político, assim. Eu acho que... Não político no sentido de procurar qualquer solução, porque as soluções não se procuram nesse nível, talvez. Eu acho que as soluções se procuram ou talvez num nível de maluquice muito grande, talvez até de messianismo. Não é à toa que eu vim com essa blusa escrito "Meu reino não é desse mundo". Eu posso falar sobre isso depois, mas o fato é que, por exemplo, eu acho que enquanto a gente perder tempo demonstrando, quer dizer, para as religiões, por exemplo, neopentecostais, o quão o Estado é laico e o quanto a ideologia deles é fundamentalista, os valores são valores antiquados, etc. Isso não interessa, sabe? O que interessa justamente é disputar a exegese sobre o texto bíblico, a narrativa bíblica. É disputar no terreno deles, entendeu? Então, assim, de alguma maneira, também os discos, eles têm isso. Então, não existe uma solução. Por isso que eu digo que eu não busco solução alguma. Eu busco colocar o problema e, colocando o problema, sugerir possibilidades novas de se mover nele. É importante, uma coisa importantíssima é que o Léo, ele é literalmente porta-voz de um caldo de cultura que tem fermentado nos últimos anos no Rio de Janeiro, principalmente, em outras cidades também, que é de uma geração que faz uma música experimental sem ter necessariamente saído das instituições onde se estuda música contemporânea. Não, faz pelo prazer da relação, da descoberta de um som que não tem nome, de uma estrutura que não tem nome. E é um movimento muito potente, nucleado em alguns lugares e com músicos excelentes, né, como os músicos que tocam você, Felipe Zenícola, Thomas Arres e Marcos Campelo, Renato Gondó, Eduardo Manso. E o Léo, ele é o porta-voz porque desse grupo de músicos, ele é aquele que traz a voz, traz o texto. Então, quando ele fala da canção, ele está falando de agregar a esse caldo de fermentação que é muito potente, muito vital e muito
não se encaixa em nenhuma categoria, não se encaixa em nenhum formato, né, da cena musical contemporânea, é acrescentar a palavra, o texto, e essa fronteira com a canção. Mas o que eu considero é justamente, quer dizer, aí sim, é política de campo. Então eu considero a canção como uma espécie de quer dizer, um campo em disputa política. E parte da introdução de determinados elementos exóticos à canção parte dessa necessidade de disputar esse campo e de assumir dentro desse campo essas esquisitices, entendeu? Porque se eu quiser tirar o corpo fora se eu tiver que tirar essas esquisitices dentro do campo da canção e não disputá-lo, eu acho que eu estaria fazendo errado. Agora, é evidente que eu não vou fazer isso a vida inteira. Inclusive, o disco Água Batizada é uma tentativa de tornar o trabalho, não diria diluir, mas de tornar o trabalho um pouco mais fácil, assim, mais assim... Menos agressivo. Menos agressivo, exatamente, mais doce, mas também, enfim... É legal o disco. Vamos chegar nele, Ele está Eu gosto aqui. muito, chama Água Batizada. Enfim. Água Batizada. Água Batizada. E como, então, você lê Meu Reino Não É Desse Mundo? O que acontece é o seguinte, eu comecei com essa história porque eu queria fazer, eu quero fazer, na verdade, eu ainda estou pensando sobre isso, uma performance. Onde eu serei uma espécie de um pastor, de um pregador, enfim. E eu vou, enfim, frequentar trens, entendeu? Ramais Japeri, Ramais Santa Cruz, ramal, enfim, Deodoro, e pregar também no Largo da Carioca, etc. Qual é a ideia? É claro que tem um pouco de voluntarismo nisso e de uma atitude simplesmente estetizante, entendeu? Da religião. Quer dizer, eu não estou, de fato, fazendo um negócio que vai, de fato, disputar um campo. Quer dizer, disputar o campo das religiões, das igrejas neopentecostais, entendeu? Eu acho que é uma luta fundamental, entendeu? A luta de se fazer uma interpretação diferente dos textos religiosos e, com essa interpretação diferente, conseguir, sei lá, vamos dizer assim... desprogramar a máquina de produção de valores fundamentalista, entendeu? Que obviamente usa essa leitura que a gente já sabe viciada de valores horrorosos e tal. Então, a gente precisa desprogramar isso e dá para fazer. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Então, vamos colocar aqui o News Heroes. Vamos ouvir música? O Nosso Coração é uma Cloaca. A gente faz essas coisas todas por dinheiro. Vocês mal têm consciência de quanto dinheiro vossos coraçõezinhos arritmados pela urgência do nosso gigantesco dinheiro. O nosso coração é uma cloaca. 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 Sensacional. Esse concerto extraordinário. Desconcertante. É uma música sobre um lugar distópico mesmo, sobre uma paisagem, uma terra arrasada, sabe? Dessa podridão
emanam substâncias como, por exemplo, teu canto, a tua voz e a voz de todos os teus parceiros nessa cena, que é uma cena muito potente, né, no Rio de Janeiro. A cena a qual ele se refere, a pré-história dela talvez seja o lugar chamado Plano B, que era um lugar aqui na Lapa, na Francisco Muratori, aquela que é depois que é a continuação da Gomes Freire, né? Depois da Riachuelo. Começou ali, muita gente acabou afluindo para aquele lugar. Era uma sala muito pequena, sabe, assim, uma loja de discos e tinha apresentações musicais dessa turma toda. Que momento que ano era isso? Isso, coisa de mas 2000, talvez 2004 a 2010, eu acho, ou até um pouquinho depois. Eu não frequentei o Plano B, cheguei muito depois. Eu comecei a frequentar o Áudio Rebel, o Quintavan, que foi o evento que foi criado lá pelo Renato Godoy, Felipe Janove, Pedro Azevedo, que é o dono da Áudio Rebel, Felipe Zenícola e esqueço, cara, enfim, tinha mais um. Depois desse tempo todo, muita gente entrou, a Mari Mansur, o Bernardo Oliveira, e a coisa foi crescendo e muitos músicos foram, quer dizer, a gente foi sendo também, em alguma medida, a cena foi desenvolvendo, né, por conta da presença do intercâmbio com muitos músicos de fora, etc. Então, muita gente veio tocar e também a gente tem viajado para tocar em alguns festivais também. E aí começou tudo ali em 2010 e aí você tem muitas bandas, Chinese Cookie Poets, Dedo, você tem... É foda quando você fala assim assim, você tem que lembrar, assim, uma porrada do Bemônio. Aí tem... A própria Ava Rocha, com quem você é casado. A Ava, evidentemente. O que eu vou falar? Tem tanta gente, cara, o Cadu Tenório, Insone, cara, são muitas bandas. Bartolo, tem o Duplex, tem... infinidade, cara. E tem Jussara Marçal, ou seja, tem já é também São Paulo também, né? que também, tem uma comunicação... também comunica muito bem, sabe? Tá entendendo? Então é todo toda uma turma. Esse movimento, por exemplo, ligando aqui com as primeiras coisas que a gente falou, ele faz essa simbiose, canção, música experimental, investigação, invenção, é mais ou menos isso que esse totalmente à margem do que seria o corpo principal da canção, da música popular brasileira ou do rock ou de qualquer outro formato com nome, né? É um território que se desenvolve mais rapidamente do que a capacidade de nomeá-lo, não dá tempo de nomeá-lo. E ao mesmo tempo é um território supranacional, ou seja, existe um movimento internacional localizado em pequenos nichos, mas que se comunicam muito fluentemente. Exatamente. Se comunicam. Tem na Polônia, tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem várias partes do Brasil. Quando você observa essa cena, você percebe que agentes de um grupo tocam com outro, que tocam com outro, que tocam com outro, que tocam com outro, ou seja, vão se dissolvendo um pouquinho as fronteiras claras entre o indivíduo, o seu coletivo e a rede. Já é um contexto é um segmento bastante sedimentado também, né? A gente estava falando da pré-história disso, a gente vai pegar, sei lá, Russolo, sabe, com Intona Rumores, Marinette, não sei o quê. Quer dizer, existe toda uma tradição no Ocidente que eu acho que é realmente de destruir a artesania, sabe? Tem um dado aí que é essa ideia de um uso impróprio de alguma coisa. De impróprio porque você usa ele de forma não apropriada em relação ao seu uso original. Então, o urinol do Duchamp é isso, né? Você botar ele no museu é deslocar ele do seu sentido original. E isso aqui? Esse aqui, me fala disso. Ah, tá. Então, o Tato vinha dizendo dessa coisa de ser internacional e etc. De fato, são coisas que nos surpreendem às vezes, né? Por exemplo, isso aqui é um compacto 7 polegadas que foi gravado, que foi produzido pela Genjin Records, lá na China. E tem uma banda, o lado A é uma banda de Xangai, Little Monster, e o lado B é o Negro Léo de Pindaré-Mirim. Então... de Pindaré-Mirim. Exatamente. Então vamos cantar uma música que os chineses já ouviram. Qual pode ser? Jovem Tirano, Príncipe Besta, O Nosso Coração é uma Cloaca. Você já cantou, Ilha de Calor. Pode ser Jovem Tirano. Jovem Tirano. Pode, vamos lá. Jovem Tirano. Essa é a capela. Tá.
Jovem tirano, príncipe besta, você tá ferrado. Você vai ferrar com tudo. Vai ferrar com o mundo. Vai trazer de volta. Vai trazer de volta Deus. Vai trazer de volta Deus e a promessa de ferrar de novo com tudo. Jovem tirano, príncipe besta, você tá ferrado. Você vai ferrar com tudo. Vai ferrar com o mundo. Vai trazer de volta. Vai trazer de volta Deus. Vai trazer de volta Deus e a promessa de ferrar de novo com o mundo. A gente pode ouvir uma das músicas do Água Batizada, que é o novo disco do Negro Léo, que tem essa capa do Luiz Zerbini. Foi gravado na Rockit, né, com produção do Estevão Cazé, do Eduardo Manso e minha, e com uma equipe com os músicos da Pesada, Domênico Lancelotti, Marcelo Calado, Pedro Dantas, Bruno de Lulo, Bruno Schiavo gravou uma faixa, o Roberto Polo gravou outra faixa, Ricardo Dias Gomes gravou outra faixa. Bem, uma alegria total ter feito esse disco, assim, eu realmente gosto muito dele. Foi outro caminho, eu fui para outro lugar. Você disse que esse disco, então, ele é menos agressivo. Sim, minha filha adora, de verdade, assim, minha filha adora. Adora, ouve bastante. Porque tem muito lá, ela vai fazer 4. Eu vou cantar só com a... Eu vou chegar aqui na panela. E essa música é o seguinte, essa música, eu fiquei ouvindo muito Wildon. Eu adoro uma música do Wildon, chamada Na Chuva, na Fazenda ou numa casinha de sapê. Na rua, na chuva ou na fazenda. Você sabe que o Wildon morou no Solar da Fossa. Ah, é? Depois daquela fase, daquela turma mítica lá? Eu morei no Solar da Fossa. E me lembro muito do Wildon lá. Ele morou lá. Grande compositor. Eu, quando fui fazer o disco, eu pensei assim, quais são as canções que eu sempre ouvi desde que eu era criança? Sabe, assim, de Motown, a Beatles, a não sei o quê, a Wildon, a Tim Maia, etc. Quais são as canções que eu gostava de... E aí eu fui lembrando disso com mamãe, e depois de ter lembrado uma porção, umas 30 dela, eu falei, agora eu vou compor umas coisas parecidas e tal. Foi mais ou menos Muito bom. E essa é assim, começa assim. Tive cabeça... Eu não tive peito de te deixar pra trás. Eu não vou mais viver com isso são. O meu amor não trocaria sábado pelo domingo. O meu amor não trocaria sábado pelo domingo, não. Fiz a cabeça, mas fiz com muito medo de me deixar pra trás. Eu quero mais perigo. No meu cinismo, cão. O meu amor não trocaria árvore por edifício. O meu amor não trocaria árvore por edifício, não. Lá, lá, lá. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la. Sua filha, Uma chama sua filha. Chama-se Uma. E aí, a gente podia terminar com um concerto. Bora.